Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Marcelo Lima, ele que é chefe de comunicação e coordenador de educação previdenciária do INSS aqui em Alagoas. E aí, eu pergunto agora neste bloco, o primeiro questionamento é justamente sobre o que de fato vai economizar o INSS com a reforma da Previdência. Já está anunciada aí, não é, 4,5 bilhões, e um valor que deixará de ser investido mensalmente pelo INSS, o valor estratosférico de 778 bilhões. Esta é a estimativa. Podemos acreditar, né, que a partir dessa reforma, ela vai passar de alguma forma, né? De alguma forma ela vai passar. Os investimentos podem ser assegurados mesmo à Previdência, à Seguridade? Isso, essa é a expectativa de todos, até porque, como eu falei, a garantia é constitucional. É importante salientar também para todos que nos acompanham que essa condição é uma perspectiva futura, ou seja, é o que ele vai deixar de gastar. Por exemplo, é economizar se eu já tivesse. Então, o termo até que o próprio Estado coloca é diferente, né? No final, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Se eu tivesse 700 bilhões, por exemplo, em caixa, e dissesse, não vou gastar, pronto, aí eu economizei. Eu não tenho 700 bilhões, eu vou deixar de gastar 700 bilhões. Então, essa é a ideia geral de fazer a reforma, de garantir, vamos dizer, para o futuro, essa não despesa e realmente para garantir para quem tem. Né? Tem várias outras situações. Agora, sobre situações, o que a gente observa, as categorias que estão mais organizadas no país estão conseguindo manter seus direitos, né? Até então não vão mais mexer naquilo que estava já garantido pelas leis trabalhistas. Então, a ideia que passa é que a reforma é flexível do ponto de vista do argumento superavitário, porque se assim não fosse, não haveria esse recuo do governo para algumas categorias, por exemplo, policiais, os próprios trabalhadores rurais, exatamente, e com muita, no caso dos trabalhadores rurais, com muita propriedade, porque não podemos colocar situações iguais para pessoas que têm uma atividade ultra diferente, né? Exato. Eles conseguiram, inclusive, manter a idade para o homem 60 anos, os 15 anos, que a proposta para o urbano são 25, deixaram permanecer nos 15. A idade da mulher é que, teoricamente, subiria 2 anos, ia para 57 anos de idade e tendo os 15 de comprovação rural. Acabou a história também de pagamento de contribuição, que também estava sendo proposto. O que se coloca é que toda negociação é assim. De repente, não só essa questão de superávit ser um argumento, mas principalmente de você ter uma condição de poder, como diria tecnicamente, tirar as gorduras, aparar essas arestas. Você, por exemplo, quando vai negociar, e quem está em casa assiste, principalmente não só as mulheres, mas geralmente as mulheres, quando vão comprar, por exemplo, um vestido na loja, o preço que está colocado na vitrine, ela não vai pagar aquele preço, ela vai negociar. Mas o dono da loja sabe disso. Então, o governo, da mesma forma, coloca na vitrine a sua proposta e sabe que as pessoas vão, teoricamente, negociar para que isso fique ajustável. E, no fundo, se for fazer uma condição geral e perguntar, todos também concordam que é necessário fazer reforma. No fundo, se sabe disso. Até porque entende-se essa condição, né, das pessoas estarem envelhecendo e ficando cada vez, enfim, dando um pouco mais, vamos dizer assim, eu não diria gasto, porque você está investindo, né? Mas um crédito que você precisa ter mais do governo para poder pagar as pessoas que estão vivendo um pouquinho mais. E isso, claro, obviamente, é muito bom. É uma notícia positiva em tudo isso, né? Está se vivendo muito mais. A longevidade já é uma realidade para essa geração. Chega a 75,4 anos hoje. O IBGE, a última que saiu agora, a tábua do IBGE, 75,4 anos, aí é de média. Isso porque faz uma média com homens e mulheres, que essa tábua é para os dois, e se fosse só as mulheres ia para 90. Então nós, homens, temos que nos cuidar porque estamos colocando essa tabela para baixo. Mas, na verdade, isso é resultado do cuidado que as mulheres têm mais, elas vão mais aos médicos que os homens, né? Isso é verdade. Pois bem, senhor Marcelo. Infelizmente, né? Deveriam estar na mesma proporção, na igualdade. Agora, por falar ainda em legitimidade da reforma,
se o governo não estivesse, até bem pouco tempo a gente imaginava, até uma semana a gente imaginava que a reforma ia passar, talvez com algumas dificuldades, mas estava garantida passar no Congresso. Mas veio essa bomba que caiu sobre a cabeça do governo e da base aliada, ou seja, não só da base aliada, o Congresso todo está sob suspeita, e aí fica a questão da legitimidade, né? A população talvez vá às ruas, não só para garantir seus direitos, mas também para não aceitar que a reforma seja feita dentro dessa conjuntura política que se vive quando há denúncias de corrupção, de malversação do dinheiro público. Infelizmente, essa condição agora, esse momento não estava tão propício, mas que todo mundo entenda que não ia ser tão fácil assim. Porque, olha só, iam ser 4 votações. 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, podendo voltar, inclusive, qualquer modificação do Senado voltaria para a Câmara. Então, teoricamente, até setembro, se tudo tivesse correndo bem e não tivesse ocorrido essas denúncias agora, possivelmente só em setembro, ou seja, perto do fim do ano, é que teríamos uma condição aí geral. Até porque, mesmo que se suceda um outro governo, seja de forma indireta na votação ou de forma direta, ele não vai poder deixar de lado essas reformas. Ele vai, claro, trabalhar mas com outros... outros... tem que fazer uma composição Perfeito. ainda, uma articulação com o Congresso, não se sabe até que ponto, tem uma lista aí colocada, não se sabe se haverá afastamento de outras lideranças. A credibilidade, como você falou, é que né? deixa realmente muito comprometida qualquer votação que se vai colocar agora. Então, tanto é que, como você falou, está sobrestado, vamos aguardar para que o mais breve possível tudo seja esclarecido, né? Que a gente tenha condição final de trazer o que for melhor à população. Como você falou, a reforma tem que vir para o bem. A reforma tem que vir para o bem de todos. O conceito da reforma tem de ser do aprimoramento e não um retrocesso de direitos, de direitos adquiridos. Perfeito. E nesse quesito, no que a PEC respeita os direitos adquiridos, no geral? Olha, no geral, a garantia maior é justamente as regras de transição. Ela cria, vamos dizer, para quem já tem direito adquirido, uma condição de permanecer na regra anterior, criando, como nós falamos, uma transição. Por exemplo, a pessoa que tenha 30 anos de contribuição, no caso do homem, e precisaria de mais 5 para poder se aposentar, com a idade que hoje não se exige. Na transição, teoricamente, faltam 5 anos, aumenta 30% nos 5 anos. Quer dizer, 5, 15, 1,5 anos a mais. Então, em vez de trabalhar aos 35 mais 1,5, ele aposentava das regras anteriores, com os cálculos anteriores. Então, nesse ponto de vista, sim, respeito ao direito adquirido. E mais ainda, quem já o tem. Isso, olha, todo mundo pergunta. Olha, eu já tenho 35 anos de contribuição e tenho 54 de idade, mas eu não quero me aposentar agora, é uma coisa minha. Eu quero ficar um pouco mais porque, enfim, eu tenho alguns acessórios ao meu salário que, se eu me aposentar, eu vou perder. É uma condição pessoal de cada um. Tem servidor, por exemplo, que tem questões... Abono de permanência, por pois exemplo, não, e questões ainda a serem julgadas, que se ele se aposenta, pode perder lá na frente, Perfeito. Se ele não está no exercício do cargo. Não é? E esses que, por exemplo, já estão em abono de permanência, já têm o direito adquirido. Não importa a mudança que vier na regra, ele está garantido o direito. É uma questão de ato jurídico perfeito. Não tem como uma mudança, mesmo que constitucional posterior, tirar o direito adquirido, porque a própria Constituição não vai permitir. Isso também dá um certo alento às pessoas, não precisam correr até a Previdência. Olha, em 98, vimos um fenômeno parecido. Impressionante. Houve um boom de aposentadorias proporcionais, porque à época ele acabava com a proporcional. Proporcional, assim, olha, se a mulher tivesse 48 anos de idade e o homem 53... Isso em 98? Isso em 98. Foi exatamente 16 de dezembro de 98, quando foi promulgada a emenda 20 da Constituição. Até então, em 97, um pouco antes, e no finalzinho, no metade do ano, muita gente correndo para se aposentar. E uma coisa assim, um prejuízo imenso. 53 anos a idade mínima para o homem, 48 para a mulher. O homem tendo 30 de contribuição, a mulher 25. Eles ganhavam 75% de uma média. Uma coisa assim, você perdia de cara 25, mas de uma média, que é outra explicação que a gente não pode deixar de dar. Você não recebe integral. Eu costumo brincar que integral só leite. Você tem leite integral, instantâneo, mas previdência não é integral. Você recebe integral de uma média. Ele pega de julho de 94, que foi o plano real, até o dia do benefício, pega 80% dos maiores salários e faz uma média. Aí você ganha 100% da média. Pronto, então eu já sei qual é a média. É como o teto previdenciário. Hoje, R$ 5.531,31, valendo até agora 31 de dezembro de 2017. A grande questão é, esse teto é desse ano.
Se alguém se aposentar pelo teto esse ano, não vai ganhar os 5.531, vai ganhar proporcional, porque o ano passado eram 5.189. Se eu fizer uma média com 5.139, com 5.531, somar e dividir por 2, vai dar 5.531? Negativo, não dá menos? Ah, mas a vida toda eu paguei no teto. Sim, gente, mas isso é uma questão da lei, é uma questão que não foi a Previdência que fez. Muita gente tem raiva. É o tal do fator previdenciário que entra aí. O fator em si, também. Nesse caso, só se você não tiver os 65 de idade, né? Aí o fator já é outro caminho que vai ainda baixar um pouquinho mais, criar essa equalização. E muitos, às vezes, têm raiva do servidor da Previdência. Olha, vou falar em nome próprio, não tenho não, porque não foi o servidor que fez a lei, ele apenas a aplica. Então, às vezes quer personificar alguém, olha, a culpa é do servidor que está lá. Não, a lei está ali e eu vou ter que cumprir. E normas administrativas. Muitas vezes, sobre essa questão da reclamação, né, do contribuinte ao servidor do INSS, é que quando ele vai para a aposentadoria, a maioria dos contribuintes, né, da Previdência vão numa condição, digamos assim, muito difícil, não é? E muitas vezes encontram uma Previdência sem a estrutura para o atendimento. Né? Os servidores também são penalizados. Não é? A reforma que já passou e que já hoje o número de servidores do INSS está aquém da capacidade de atendimento. Então, muitas vezes isso é reproduzido também pela insatisfação das condições de trabalho do servidor. Acontece isso, não é? Isso, infelizmente sim, porque na maioria das vezes, como você bem falou, não temos o número ideal, vamos dizer assim, de servidores, até porque a maioria está se aposentando. Mais recentemente perdemos assim um efetivo. Só no primeiro agora, quadrimestre, já saíram só aqui em Alagoas 30 servidores. E não temos um efetivo tão grande assim. Então é importante dizer isso, e é muito bom que o servidor que acompanha também e sabe que ele se esforça, que ele se dedica, mas é uma questão do condicionamento público, e não só no INSS. Todos os órgãos públicos estão sofrendo por isso. Pois né? é, o Sindiprev tem afirmado que que as reformas, quando começa no âmbito do Executivo, e este projeto da Previdência está atrelado a um desmonte do aparelho estatal no país. Como o senhor vê essa questão? Bom, é um contexto, vamos dizer assim, de política de governo e tudo mais, mas eu já vejo de forma diferenciada. Eu acredito muito no serviço público, porque no final das contas ele é o fiel da balança. Por exemplo, se você começar até os projetos que vieram agora recentemente, a lei da terceirização, Sim. entre outras, a quarteirização, que cria realmente situações absurdas. Se a reforma trabalhista passasse do jeito que estavam querendo passar, era um retrocesso de muitos anos. Você ter, por exemplo, que negociar diretamente com o patrão algumas situações em que nós sabemos que isso não funciona. Até porque o próprio serviço público, como eu já falei, tem essa questão da estabilidade, que cria, de certo modo, uma condição que você possa levar à população um trabalho mais voltado, mais eficaz. E outra coisa importante, a população tem nas mãos uma arma fantástica, ouvidoria. Funciona. É uma maravilha. Como é que funciona a ouvidoria? Eu cheguei para ser atendido e alguém não me atendeu a expectativa. Não confunda o não atender com a negativa, né? Meu benefício foi indeferido. A negativa é uma questão técnica. Técnica, perfeito. É a questão do atendimento mesmo, da forma, enfim, cortês ou não. E isso você pode sim consertar e ajudar a Previdência Social. Por exemplo, fazemos avaliações semestrais. Em razão. E um dos pontos principais é a ouvidoria. A sociedade usa a ouvidoria como deve ser utilizada? Infelizmente não como deveria, até porque cria-se uma imagem que não funciona. Só que aquela velha situação. O senhor ligou para 135, eu participando de rádios, enfim, as pessoas ligam a perguntar, olha, aconteceu dia 10, não me atendeu mal, e etc. O senhor ligou para 135 e reclamou na ouvidoria, me deu o número do protocolo para eu verificar? Não, liguei não, não adianta. O senhor ligou? Não. Então, cria uma imagem, olha só, como é que eu sei se não adianta? Ligue. É a ideia de que o serviço público não funciona. Infelizmente, exatamente. E queremos desfazer essa imagem negativa, até porque funciona e muito. Como eu disse, a cada 6 meses fazemos avaliações, isso já é uma medida, vamos dizer assim, de efetiva e contínua capacitação, e um dos pesos é a questão da ouvidoria. Então, vamos lá, eu vou fazer agora, a nossa servidora Gorete, vamos lá, e tem que fazer uma avaliação. Quantas reclamações dela tem? Nenhuma. A Gorete nota 10. Só que todo mundo fora fala, rapaz, olha, não vá não, é braba, ruim, atendi mal. E
Como? Aí sim, como é que eu vou punir uma pessoa se eu não tenho argumentos para isso? Ou então, vá lá, seja atendido por ela para o senhor ver. Não, se eu vou falar com ela, me tratar com uma seda, um doce. Né? São essas as indagações que as pessoas fazem quando se questiona o fato de não acionar a ouvidoria? Dizem isso, exatamente. Olha, eu vou fazer. E nessa situação específica, ele tem uma arma importantíssima, até para fazer um procedimento administrativo disciplinar, para tirar aquela pessoa, para ela não fazer mais mal às outras pessoas. Tem que ter o respaldo da denúncia, não é? Perfeito. E nisso, claro que a gente toma em casa, né, fazemos o dever de casa, mas é muito importante que a população faça isso com sugestões, com críticas, né, construtivas. Sugestões foram já aceitas nacionalmente, inclusive. Por exemplo, a questão do INSS digital que está vindo por aí. Porque já acontece na justiça, já acontece em todo lugar. Hoje tudo se digitaliza. Se na palma da sua mão você tem acesso. Está vindo um app, o INSS ainda trabalha com papéis. Né? Isso, mas já temos lá no Rio Grande do Norte a primeira agência digital e em Brasília a primeira agência só digital. É um projeto modelo ainda, vem para o Nordeste, ainda para as demais capitais do Nordeste, mas já funciona, por exemplo, em Mossoró, na cidade de Mossoró, em Natal. Lá é digital, o atendimento todo, as pessoas fazem convênios com a OAB, convênios com sindicatos rurais, e isso dá uma agilidade. Antes, processos que demoravam 10 dias, 12 dias, hoje duram 2 horas. Então, excelente. Isso é o futuro. E muito mais, vamos ter isso em breve, no próprio caixa eletrônico. Hoje você vai ter essa condição de poder se aposentar no próprio caixa eletrônico. Vamos falar sobre essa questão no próximo bloco. Pois não. Frente a Frente volta já já.